meio do ano chegando e a gente logo pensa nas festas de São João. E a música que embala essas festas é, sem dúvida, o forró. Esse ritmo que contagia e que não deixa ninguém parado, que nasceu no Nordeste e faz todo mundo dançar de norte a sul do país. Mas não se engane, além do ritmo imortalizado por Luiz Gonzaga, o forró também é a denominação de festas muito populares no Nordeste brasileiro. E esse é o nosso assunto do Estação Livre de hoje. Eu acho que não tem como desligar, né? Principalmente o forró do Nordeste, não tem como, né? São completamente... Uma coisa leva a outra, assim, né? Completamente ligados. Forró sem sanfona é um desastre, não tem graça. Então vai já pra sala que hoje tem baião de dois. Aqui tem baião de dois, tem sarapatel, tem buchada, tem cabrito, tem codorna, tem tripa assada, tem bolos do Nordeste, tem milho assado, tem pamonha, tem canjica, tem tudo que você quiser, nem precisa ir no Nordeste. Seu delegado, por Nossa Senhora. A primeira música, né, que é Forró de Mané Vito, do Luiz Gonzaga, gravada em 1949, essa é uma marca histórica para a difusão do forró, para a ampliação do forró, da palavra forró e do ritmo forró no Brasil. Essa boa madruguinha que pra você vou... Luiz Gonzaga ficou muito conhecido como o rei do baião, Jackson do pandeiro como o rei do ritmo. O piseiro é uma dança nova de 2010 para cá, uma dança que se tornou muito popular devido à música, devido a essa transição que teve do forró eletrônico. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. E o forró está nas raízes de todo brasileiro, né? É um estilo popular, cultura aqui do Brasil. Debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede. E para a gente forrosear aqui no Estação Livre hoje, eu tenho o prazer de receber o músico e pesquisador Henrique Araújo e a cantora e percussionista Paula Zeferino. Boa noite, Paula. Boa noite, Henrique. Boa noite, boa noite. Do ancestral baião ao contemporâneo piseiro, existem diversos gêneros musicais que podem ser tocados em um baile de forró. E a gente conversou com a cantora, compositora e sanfoneira Thaís Duque Ribeiro, para a gente entender um pouco as diferenças entre esses ritmos. Se a gente pensar o forró pé de serra, né? Os principais gêneros são o baião, o xote, o chachado e o arrastapé. Quando eu falo em forró pé de serra, também estou me referindo ao forró raiz, tradicional, né? Que tem esse elo da vida, né? do sertão, do Nordeste. O baião, por exemplo, dizem que nasce da viola, né? De uma marcação feita na viola, né? Amar é coisa boa, mas nunca foi pra mim. O xote já tem um pouco da sua história ligada ao Scott, que é um ritmo, é como se fosse uma releitura dos alemães sobre a polca escocesa, né, sobre essa dança, e essa marcação também mais lenta. Chachado tem uma relação já com o cangaço, principalmente com essa dança em fila, né? Então falam muito isso, que por não ter muita presença feminina, né, se dançava enfileirado, né? E esse chachá também falam muito que tem a ver com esse som, né, que o pé vai fazendo enquanto vai batendo na terra, né? A Marinês também, né, que é também conhecida como a rainha do chachado. Uma casa com varanda que dava pro norte e pro sul. O paiol tava cheinho de feijão e de andu. Se contar com mais os pobres lá no fundo do baú. Forró universitário, né, já tem uma outra leitura, né, do que é esse forró, né, essa influência do Nordeste, mas com uma adaptação mais urbana, assim, né. Quando vem para o Sudeste,
muda-se um pouco, principalmente essas narrativas, né? Então as letras, né? A característica, acho que também das bandas, né? Muito diferentes, assim, né? A imagem, né? Que eu quero dizer, os figurinos, né? Isso também vai mudando, até de forma, assim, mais moldadas por um gosto da mídia, assim, né? De um jeito um pouco mais pop, assim, também. Eu te avisei na hora de sair. Olha, não volto se eu não conseguir. Faz muito tempo e eu aqui de volta. Então até a própria pisadinha, o piseiro, o forró eletrônico, aí já também outras instrumentações, outras influências do pop, né, também. Até o modo de dançar, né, que já tem até um pouco a ver, muitas vezes, com a lambada, né, essas referências também vão mudando. Gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Eu vou, lá na vaquejada. Mas também tem um pouco esse afastamento do que é a tradição, né? Então é uma linha tênue entre o que se mantém e o que se perde. Eu acho que não tem como desligar, né? Principalmente o forró do Nordeste não tem como, né? São completamente... Uma coisa leva a outra, assim, né? Completamente ligados. Então essas narrativas que vão falando disso, construindo esse imaginário, a migração, a saudade, né? Então tá sempre... Né, eu acho que se referindo ao Nordeste também, até quando eles estão aqui, né, tem essa referência, essa saudade, esse lugar, né. E delícia! Sinto que hoje nós temos mais um programa que eu vou passar o tempo todo com vontade de dançar. Mas vamos seguir. Paula, que loucura que é esse forró mais moderno, o piseiro. Que fenômeno é esse? Pois é, ele veio com tudo, já fazendo com que as pessoas se identificassem muito, principalmente com a forma de dançar, com essa brincadeira gostosa, dessa socialização que acontece nessas festas, né? Que seria o tal do piseiro. E a internet... é uma responsável por essa propagação forte do piseiro, pisadinha, de nomes que até outro dia a gente não conhecia, que de repente são cantores imensos. É isso, Henrique? Eu acho que sim, é a grande responsável por difundir os novos gêneros, os novos subgêneros do forró, né? Eu diria assim. Que coisa maravilhosa. E aí, voltando um pouco para esse gênero inicial ali de Luiz Gonzaga, que foi o músico que consagrou essa ideia do forró com 3 instrumentos, né? Zabumba, triângulo e sanfona. O que mais que a gente tem aí que complementa, na sua opinião, o forró? Então, acho que tem um fator que é principal. Quando a gente fala de cultura popular brasileira, a gente fala muito de ritmo, né? E, segundo o professor Letieres Leite, finado Letieres da Orquestra Rompilés, ele fala que o baião, o baião e o forró veio muito da questão dos lundus africanos, né? Olha, tocados nas fazendas de engenho e fazendas do Nordeste. Então, acho que a aproximação do ritmo com o batuque, por exemplo, as síncopas que o Luiz Gonzaga usava no baião, eram muito parecidas com as síncopas do lundu africano. Do lundu africano. Pois é. Então, tem até uma música gravada do Gonzaga, chamada Braia Dengosa, de 1956, que ele fala um pouco sobre essa história da influência do lundu, do maracatu também, que tem no Nordeste. Outros instrumentos que, do meu ponto de vista, que fazem muito parte do universo do forró, os instrumentos que fazem parte do universo do choro, né? Porque os discos de forró, as primeiras gravações que a gente tem, Luiz Gonzaga, Ari Lobo, Marinês, as coisas produzidas no selo CBS, na Cantagalo, de Abdias, a gente tem a presença do regional de choro muito presente, muito forte ali, né? Dos violões, cavaquinhos, sopros e instrumento de percussão, misturado com um trio de forró. Isso dá uma mistura que não tem em nenhum lugar do mundo. Que bacana isso, hein? Que proximidade. Agora, Paula, me diz uma coisa. A gente falou ali logo no começo do programa que não é só o ritmo, mas no Nordeste forró é uma festa. Sim. E aí é o quê? É só uma festa junina ou toda festa no Nordeste, na verdade, é um forró? Na verdade, se a gente for analisar direitinho os vários gêneros que o Nordeste traz, a gente pode encontrar festas que a gente denomina como
os aboios, a questão também das boiadas, das vaquejadas, dos pagodes. Então, tudo isso é denominado como uma festa, sim. Só que se a gente for pegar também a palavra forró-bodó, né, que é de gênero africano, a gente pode entender que esse encontro de pessoas, essas festanças, não acontecem só no São João especificamente, mas sim praticamente no ano inteiro. No ano inteiro. E aí acaba que lá no Nordeste tudo vira motivo para ser um forró, não é verdade? Mas o forró, apesar de ser extremamente nordestino, e como a gente viu ali na reportagem, né, o quanto ele demonstra e apresenta a cultura nordestina, Henrique, será que existe um momento que a gente pode falar que ele deixa de ser só nordestino para se tornar algo nacional, brasileiro? Eu acho que um marco de expandimento do forró, acho que foi em 1947, quando o Luiz Gonzaga gravou Asa Branca, né, a primeira gravação, que foi um estouro nacional, né? Nem ele estava preparado para tanto sucesso, nem as gravadoras da época, a RCA Victor, né? Porque o Luiz Gonzaga era um músico que tocava nos quartéis, era um músico de choro também, né? Também integrou o Regional do Canhoto, antes de Orlando Silveira. Então, acho que 1947 foi o ponto crucial, assim, para esse sucesso, né? Quando olhei a Asa Branca, esse é o ponto. Perfeitamente. E você aí de casa sabe de onde é que surgiu a palavra forró? Pois é muito difundida uma versão de que forró deriva da expressão em inglês for all, que aí, traduzindo, significa para todos, na verdade, né? Só que existem pesquisas que indicam que essa origem da palavra, na verdade, é outra. Talvez a Paula tenha dado um spoiler. Vamos dar uma olhadinha? Talvez por ignorância ou maldade da pior, furar os olhos do aço preto, pra ele assim vai cantar melhor. Há algumas controvérsias em relação à origem mais difundida sobre o forró, né? Que teria vindo aí das palavras for all, né? Que deriva do inglês, né? Para todos. Isso teria ocorrido ali durante a Segunda Guerra Mundial, na região do Rio Grande do Norte, né? Então essa é uma versão que as pessoas geralmente colocam como uma possível versão. Se essa versão do for all, né, como as pessoas falam, tivesse sentido, ela teria que ter surgido muito anteriormente. Então só em 1943, que a gente tem aqui uma incursão de militares americanos no Rio Grande do Norte. Na leitura etimológica, isso seria muito tardio para surgir a palavra forró. Então, daí vem a ideia de que o forró-bodó seria a origem mais apropriada. Vai ter forró na casa do bicho, você vai ver, quem nunca viu. A origem, né, teria sido uma derivação de uma palavra portuguesa, né, galego, do termo galês, e que vem como origem principal da França, inicialmente aí no século XVI, Volksbordon, né, que seria o termo que foi depois para Portugal, né, no século XVIII, como forbodó, apenas forbodó, e depois teria vindo para o Brasil com a colonização portuguesa e teria se transformado em forró-bodó. Então a gente está falando de um caminho de 300, 400 anos, na verdade. No século XIX, quando a palavra forró-bodó ela aparece em alguns dicionários, ela já vem com esse simbolismo da festa, né, da bagunça. Quando o forró-bodó acontece, né, desde o início do século XX, você tem os bailes com todos esses ritmos que eu falei, o samba, o pagode, as cantigas, as cantorias, inclusive até algumas coisas sertanejas, né, da música caipira, por exemplo, já é difundido nesse momento. O coco, inclusive, na verdade o coco vai se popularizar depois com Jackson, mas naquele momento o coco também já era um elemento presente no forró-bodó. A dança na verdade assim, a dança é um elemento constitutivo deste lugar, do forró-bodó. O arrastapé, o shot, o baião, todas as danças do forró, elas são impar, né? E isso se inicia lá no processo do forró-bodó. O forró-bodó, as danças já eram impares. É de pior, pior, de pior.
lapidão, da fadiga da perua. De tudo isso, o que mais me invisível é o sujeito entra na fila pra comprar o que não tem. É sempre muito complicado ter uma baliza exata desse momento exato em que o forró ele aparece, né? Na década de 30 nós temos uma música chamada Forró na Roça, que é o primeiro registro efetivo do termo como música. A gravação é bem rústica e ela tem mais elementos do caipira do que do forró como a gente conhece. Não é antes de Gonzaga, mas é antes do movimento do forró como a gente conhece. A popularização do forró já é um outro elemento. A gente considera que a partir de 1949 é que vai existir, de fato, a primeira música, né, que é Forró de Mané Vito, do Luiz Gonzaga, gravada em 1949. Essa é uma marca histórica para a difusão do forró, para a ampliação do forró, da palavra forró e do ritmo forró no Brasil. Mas traz a noite no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Vitola no ganzá, frear no reco-reco, nas sanfonas é marreco, se danar o pé tocar. O forró ainda tem, nos dias atuais, duas vertentes, né? Que é a vertente do baile. As pessoas ainda falam muito, eu vou ali no forró, um lugar de encontro, de festa, de uma festa popular. O forró é vida, o forró ele movimenta, ele se recria, se autorrecria, mas não morre. Ai, Rosinha, não chora, que amanhã cedo eu vou. Eu guardei no coração um beijinho do meu bem. Eu não posso esquecer, nem ela esquece. E a gente ainda vai forrosear muito aqui no Estação Livre hoje, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estação Livre de volta, fazendo aqui um forrozinho e recebendo a Paula Zeferino e o Henrique Araújo. Nós vamos direto para o Jardim Ângela, onde o nosso videorepórter, o Rodney Sugita, foi conversar com um luthier de sanfona, isso mesmo, Beto Sanfoneiro. Conserta, afina e já colocou toda a família para tocar. Bom dia! Vocês conhecem o Beto Sanfoneiro? Mais na frente daquela descidinha ali, ele tá, a casa dele é ali. Obrigado, viu? Ele toca sanfona, ele é bom. Meu pai tocava 8 baixos e eu aprendi com ele, pegando 8 baixos escondido. Ele tinha muito ciúmes no instrumento e deixava trancado dentro do guarda-roupa antigo. E esse guarda-roupa eu criei uma chave com arame dobrado e consegui abrir. Só que teve um dia que ele chegou e não deu tempo de guardar 8 baixos. Ele me pegou no fraga, tocando. Só que eu já estava tocando melhor do que ele. Ele falou, meu filho, daqui pra frente a sanfona tá liberada. Vocês estão chegando aqui na minha oficina de sanfona, né? Eu faço afinação, sou luthier, né? Baiano, da cidade de Castro Alves. Faz tempo que vocês vieram aqui, né? 8 anos. 8 anos. Fica à vontade. A sanfona chega aqui muito danificada. Fole furado, sapatilha ressecada, às vezes a mecânica ruim, que é a parte dos baixos. Olha, aqui tem um pedal aqui com fole, é a minha mesa de fazer afinação. Agora eu vou afinar, ela estava em sol maior, estou mudando para sol sustenido. Tem que saber usar a lima para não deixar um risco forte, aqui senão quebra o aço, a voz.
colocar na mesma altura. Tem que estar os dois lados tocando iguais. Pronto, Sol maior eu mudei para Sol sustenido e está afinado. Antigamente, lá no Nordeste, o pessoal não usava isso aqui, não usava o fole, afinava na boca. Mas devido ao pó, esse pó que fica acumulado dentro da sanfona, o pessoal, os concertadores começaram a ter problema de saúde. Aí criaram o fole para afinar, para não afinar na boca. Forró sem sanfona é um desastre, não tem graça. É um birimbau sem corda. O pessoal fica encantado com a sanfona porque é teclado, baixo, fole. Você tem que abrir e fechar em ritmo, entendeu? O melhor sanfoneiro do Nordeste morreu, mas continua vivo, vamos dizer assim. Dominguinhos. Sivuca. A minha filha é sanfoneira, Denise do acordeon. Tá com o trabalho dela, né? Felipe. Cadê o Felipe? Aí, há 8 anos. É um tampinha. De pai pra frente. Tive chance de ir pro caminho errado, cara. Abusando de droga, álcool, essas coisas, então sempre esteve muito próximo. E a música foi uma válvula de escape para me conhecer outro mundo, outras pessoas. Eu agradeço muito pro meu pai por ter me colocado, me inserido nisso aí, pelo menos no pé de serra. Já foi o gatilho para os outros estilos. Emocionado, é muito forte. Forró pra mim é tudo. Eu gosto mesmo, adoro. Já fugi de casa para ir pro forró, né? Meus pais dormindo e eu acordava, pulava a janela, ia pro forró, tocava zabumba, eu ia para tocar. Dançava das 10 da noite às 4 da manhã. Olha, cada dia aprendendo mais, viu? Eu acho que o profissional ele nunca deve achar que sabe tudo. Todo dia aprendendo um pouquinho, passando pra frente, né? Essa cultura maravilhosa. Eita. Aê, que riqueza, Beto Sanfoneiro! Paula, já quero começar provocando. E aí, sanfona ou acordeon? Na verdade, a gente pode falar sobre as duas coisas, né? E ainda incluir um nome aí na roda, né? Que seria a tal da gaita. No sul gaita, também, a sanfona é denominada como gaita. Tem a ver com gaita de fole? Nada a ver. Por causa do fole mesmo. Sim, sim, porque a gaita ela é um instrumento de sopro, né? Aquela gaita de boca é um instrumento de sopro. Só que ali o sopro... É no tal do movimento, movimento do fole. Olha que loucura. E o Beto fala ali na reportagem do 8 baixos. Do que ele está falando? Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida, não tem, Henrique? Tem. Conta mais aí para mim. Então, existem alguns tipos de sanfona, né? De acordeon, de concertina, pode ser chamado de qualquer nome. A sanfona de 8 baixos é um instrumento típico e muito diferente da sanfona normal. Por quê? Ela tem esse nome de sanfona de 8 baixos, que a gente tem 8 baixos do lado da mão esquerda, e ela é uma sanfona de botão. A sanfona convencional é um instrumento que você aperta uma nota, você apertando ela e soltando ela é o mesmo som.
A sanfona e o oito baixos é diferente. Se você aperta uma nota, é um som. Se você solta, ela é um outro som. Então tem um outro tipo de mecânica envolvendo isso daí. E, aproveitando o gancho que você falou, né, Cris? Estou com um trabalho recente que vai sair agora em junho, que é sobre os sanfoneiros de oito baixos aqui do estado de São Paulo. Então, fui atrás dessa galera aí. O que? Uma pesquisa, um vídeo? Pesquisa, é um registro que a gente fez de um disco que foi gravado semana retrasado, de 8 sanfoneiros de oito baixos aqui de São Paulo. Todos eles não músicos profissionais, todos são... Um é porteiro, outro é taxista, outro é pedreiro, com um nível de composições excelente, com instrumentistas de altíssimo nível. Então, a gente veio resgatar esse projeto chamado Oito Baixos SP, que já está na praça aí. Que bacana, e a gente vai esperar ansiosos, né? Sim. Mas pelo que você falou, essa busca por esse profissional sanfoneiro, ainda mais de oito baixos, não foi fácil para você chegar nesses 8. Porque, como a reportagem mostrou, né? Ainda o nosso povo, o povo da escumalha, que a gente chama, né? Ainda está nas periferias. Que é isso? O povo do que? Da escumalha? Essa é novidade para mim, me conta. Eu aprendi com o poeta Douglas Germano, tem um disco dele chamado Escumalha, que é o pessoal da ralé, né, que é esquecido, os esquecidos, né? Então, muitas pessoas, como o Beto, né, tá lá no Ângela, que é um celeiro de grandes sanfoneiros. A Zona Sul tem um celeiro de tantos sanfoneiros bons. Lá no Grajaú, por exemplo, tem o Cosme, que é um dos sanfoneiros mais sensacionais que está na atualidade. A gente tem o Fê Silva, que é um dos zabumbeiros mais maravilhosos, assim. E foi difícil achar a galera, porque eles não estão concentrados nas regiões onde acontece o forró da Zona Oeste aqui. Então, a gente tem que ir lá para Guanazes, tem que ir lá para São Mateus, tem que ir para o Ângela. E não estão vivendo de música, porque você citou, um é taxista, você foi citando várias outras profissões, Perfeitamente. né? Uma das coisas que eu percebi ao longo das nossas reportagens é que essa coisa do tocar a sanfona, do fazer parte do forró, passa muito de pai para filho. Quando você traz essa particularidade de encontrar os sanfoneiros, né, de oito baixos e tal, isso demonstra que tem uma dificuldade de se chegar, Paula, a tocar esse instrumento, a se envolver com isso? Eu acredito que sim, até porque ele não é tão popular como um violão, como um cavaco, né? Que a gente não consegue encontrar tão fácil como o próprio pandeiro, né? Instrumentos de percussão, de fato. Ele não é tão popularizado. Então, por isso que, se a família tem uma sanfona, como é a família do Beto, ali eles conseguem se socializar e também fazer com que as próprias crianças cresçam com esse instrumento super próximo e experimentando desde novinho a tocar e a ver as notinhas e como é a mecânica daquele instrumento. Para a gente continuar, que tal se a gente fizesse uma relação aí? Porque eu acho que comida e forró tem muito a ver, hein? Porque o baião não é só um dos principais ritmos das festas de forró, mas também é o nome de um dos pratos mais tradicionais da gastronomia nordestina. Baião de Dois, a gente deu uma passada lá no Centro de Tradições Nordestinas, que fica aqui em São Paulo. E é um lugar que recebe gente de todo o Brasil para dançar aquele forrozinho e saborear os pratos típicos nordestinos. Eu sou lá de Caruaru, Pernambuco. Sou do Ceará. Eu sou de Volta Redonda, RJ. Sou do Rio Grande do Norte. Sou daqui de São Paulo, mas frequento o Nordeste sempre. Sou da cidade do Venha Ver, Rio Grande do Norte. Nasci em Sergipe. Eu moro em Pirituba, Zona Oeste. Juazeiro do Norte, Ceará, dançarina aqui do Social CTN. Todas as comidas que tem aqui combinam com forró, com tudo. Aqui combina, tudo tem combinado aqui. Aqui tem a comida que é muito boa, a carne do sol. Arroz de leite com carne seca, mucunzá, doce, salgado. Gosto de mucunzá, gosto de canjica, tudo do nordestino. Aqui tem baião de dois, tem sarapatel, tem buchada, tem cabrito, tem codona, tem tripa assada, tem bolos do Nordeste, tem milho assado, tem pamonha, tem canjica, tem tudo que você quiser, nem precisa ir no Nordeste. Carne de sol, polenta, mandioca são os que eu mais gosto, assim. Gosto de mucunzá, de canjica, pamonha, tudo que do Nordeste eu gosto. Eu amo o meu Nordeste. Então vai já pra sala que hoje tem baião de dois. Ai, ai.
Um baiãozinho, combina com forró. Olha, pra começar, o baião de 2 já é o jeito. Baião de 2. Baião de 2. Principalmente baião de 2. Combina, baião de 2. 90% só sai baião. Gosto de baião de 2. Um baião com a carne seca, carne do sol. E hoje eu vou comer um baião de 2 aqui. Enquanto o fole tá fungando, vai gemendo, vou cantando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. Mas ninguém nota que eu estou paquerando, nosso amor vai aumentando e qualquer coisa é mais melhor. O forró é bom pra caramba, rapaz. Eu danço tanto que já vi com as pernas trêmula de tanto dançar. Eu gosto de forró e gosto de forrozear também, ó. É comigo mesmo. O negócio é muito louco. E eu danço até o chão ainda, viu? Desafio qualquer pessoa de 18 anos, porque eu dou 10-0. Enquanto o fole vai fungando, vai gemendo, vou cantando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou de paquerando, nosso amor vai aumentando e qualquer coisa é mais melhor. Tô forte ou não tô? Gente, depois dessa reportagem me deu até uma fome. Eu vou ali, vou petiscar uma coisinha e eu volto daqui a pouquinho. Você não sai daí que é muito rápido. Pisada de moleque! É pra bater no paredão, viu? Chega o fim de semana, toca meu piseiro aí. Tô doida pra sentar, eu tô doido pra curtir. Hoje o gera aqui é grande, nós estamos por levantê-lo. Toca Salomão, chama! Chega o fim de semana, toca meu piseiro aí. Tô doida pra sentar, eu tô doido pra curtir. Hoje o gera aqui é grande, nós estamos por levantê-lo. Vai Salomão, e assim ó. Paredão já tá ligado, vai é nome sagaz. Empinando o rabetão, eu já tô querendo mais. Hoje eu tô no 18, elas tão loucas pra sentar. Hoje vai ter socadão, então te prepara. Alô, mano do piseiro, tamo junto. Pressão. Quando o tema é forró, existem nomes que não podem faltar. O rei do baião e o rei do ritmo. Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro são os dois principais artistas da difusão do forró. Gonzagão é pernambucano da cidade de Exu. Jackson é paraibano de Alagoa Grande. E os dois tiveram que rodar muito por esses sertões até chegar no Rio de Janeiro e cantar a realidade do Nordeste para o país inteiro. O shot é bom de se dançar, a gente gruda na cabocla sem soltar. Já lhe disse que o jogo não pode ser 1 a 1. Se o meu clube perder, olha que o jogo não pode ser 1 a 1. Se o meu clube perder, ambos são muito importantes assim para nossa, de ter trazido essa narrativa de Brasil, essas visões de mundo, esse sentimento, a autoestima também, né, do povo brasileiro e do nordestino sobretudo, para o contexto da canção popular. O Luiz Gonzaga nasceu primeiro, né, nasceu em 1912 e na cidade de Exu. Minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho de seus pais. Isso não me faltou em casa. Foi um de vários irmãos, filhos de Januário, tocador de fole de 8 baixos, e de Santana, a mãe, né, que era muito ligada aos fazeres domésticos e também à agricultura de subsistência. E muito cedo passou ali a acompanhar o pai dele nas festas. Eu tenho orgulho, a vaidade de dizer, e faço com grande entusiasmo, que puxei a meu pai. E isso me ajudou muito na vida. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar esta boa mazurquinha que pra você vou cantar. Força, meu bem, a sanfona toca. O Jackson do Pandeiro nasceu em Lagoa Grande, na Paraíba. Ele nasceu em 1919. Eu sou da Paraíba, meu camarada. Muita gente pensa que eu sou pernambucano, outros pensam que eu sou baiano. Então sabe como é? Todo crioulo pensa logo que é da Bahia. Não sou. Eu sou da Paraíba,
de Alagoa Grande. E Jackson era filho de Flora Mourão, uma cantadora de coco. Ela cantava esse coquinho, então peguei também para ficar com a recordação. Peguei a música e fiz junto com o Maruim, desenvolvemos de uma maneira assim, típica lá da Bahia. Vamos lá. Hoje é a véspera e amanhã é o dia, quem não dorme sou eu, Maria. Vou-me embora pra Ponta de Pedra, saudade eu tenho da Bahia. Mas havia uma diferença também na musicalidade de cada um, né? Luiz Gonzaga, por exemplo, ele é muito lírico, e essa lírica de Luiz Gonzaga é muito voltada para essas questões do flagelo, do sertão. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga ficou muito conhecido como o rei do baião, Jackson do pandeiro como o rei do ritmo, porque de fato Jackson era um exímio tocador de pandeiro, um exímio instrumentista, fazia contraponto entre voz e pandeiro, que era algo antes inimaginável, né? Na música do rádio, na música da mídia. O Jackson acentua isso, essa segmentação que vem do coco. Você também nota que as melodias de Jackson, elas são mais segmentadas. As de Luiz Gonzaga preza mais por um lirismo, um sentimentalismo, tem muita música com nota longa, né? Essas notas longas, essas frases com notas longas e com muita sinuosidade, transbordam esse lirismo, essa introspecção, esse sentimentalismo. Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar. Os dois são pilares da música brasileira, mas um primou pelo reinado do baião que ele concebeu com seus parceiros e com a mídia. E o outro primou por um Brasil cosmopolita e por um Nordeste, inclusive, mais cosmopolita. Convidei a comadre Sebastiana para cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava aqui só uma guariba. São dois legados grandes, né, que se juntam num legado maior, que é a própria música brasileira, né? Os dois são muito matriciais. Furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Henrique, olha que coisa incrível. Quando eu penso em Luiz Gonzaga, a gente consegue pensar qual é o tamanho desse músico, não só para a cultura nordestina, mas para toda a cultura popular brasileira? Eu acho que eu não denomino uma palavra para um sujeito que a pessoa, como rei, tem alguma coisa para ser investigada, né? Quando você fala que é o rei do Baião, por exemplo, dá para notar a dimensão do que ele construiu, né? Mas eu acho que quando se fala de tamanho, acho que é interessante a gente analisar a trajetória do Luiz Gonzaga, né? Desde quando ele começou a tocar, suas primeiras influências, né? Por exemplo, o seu Januário, que era o pai de Gonzaga, e era afinador de sanfona, como o Beto apareceu na matéria, né, que foi um dos primeiros incentivadores do Gonzaga. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, para o quartel, para tocar sanfona no quartel, já era um músico já incrível. Quando ele entra nos regionais de choro, já era um músico incrível. Quando ele vai grava Asa Branca, aquela explosão, né? Outros discos que vieram, as composições, as parcerias, né, que atravessaram gerações, que vem de Gonzaga, sei lá, de Humberto Teixeira, Zé Dantas, a Gonzaguinha Filho. Até a Gonzaguinha Filho. Então é muito difícil falar da dimensão do Gonzaga, assim, mas ele está classificado entre os maiores artistas do mundo, assim. Do mundo, né? Não é uma coisa que fica só aqui no Brasil, se expande, vai além, né? Tem um amigo meu que fala que o Gonzaga ele é o nosso Michael Jackson, assim. Porque por uma questão de proporção, né? Ele é um artista, né? Uma vez eu estava conversando até com o João Gordo, repórter, enfim, ele falou que uma vez encontrou o Gonzaga, ele saindo do elevador, assim, encontrou o Gonzaga no hotel, de cara, assim, ele falou, nossa, eu devo estar muito louco, devo estar sonhando, porque era uma figura tão forte, né? Com as vestimentas, com a energia que ele tinha, né? Então é um artista realmente
único, né? Único. E é muito difícil a gente pensar em forró e não pensar no nome dele, né? Agora, Paula, aqui no Brasil a gente tem uma característica muito forte, isso é denominado muito pelas mídias, de que de repente um ritmo faz muito sucesso, parece que outros ficam esquecidos. E aí me dá essa impressão de que a pisadinha, o piseiro veio com tudo. E aí eu te pergunto, onde é que estão os outros ritmos do forró? Somos nós aqui, mais no Sudeste, no Sul, que não estamos tendo acesso a esses ritmos, ou esses ritmos de tempos em tempos dão ali uma variada? Bom, como eu sou uma forrozeira de carteirinha, então eu posso dizer que o forró ele vem sendo propagado em outros espaços que não as mídias, as grandes mídias, né? Que no caso o forró ele ainda está nas casas de cultura, nos centros culturais, nos teatros. A gente pode encontrar os forrós nas casas de dança também, ou até mesmo num barzinho da esquina. Então, ele vem com essa força, não das grandes mídias, mas sim do que o povo brasileiro, na verdade, necessita, que é a nossa própria cultura mesmo. Melhor do que ouvir é dançar forró, né, gente? E aí não precisa se preocupar de não conhecer os passos, porque dá para aprender. A gente foi acompanhar uma aula de piseiro para aprender a dança do momento. O piseiro é uma dança nova de 2010 para cá, uma dança que se tornou muito popular devido à música, devido a essa transição que teve do forró eletrônico essa mistura que teve do tecnobrega, forró eletrônico, sertanejo. Então os artistas começaram a se envolver com esse estilo musical e se tornou super popular e é um ritmo super dançado hoje em dia também. Vai ter piseiro, vai ter cachaça, oração, e as moreninhas. A pisadinha é uma vertente musical do forró, mas o piseiro em si, ele vem com uma mescla muito grande de produção musical, com misturas, com várias células musicais. Então ele tem uma base do forró, mas ele também já sofre influências musicais de brega, de música eletrônica, de samples de DJs, junto com o forró e tantas outras influências musicais, sertanejo e assim vai. Bora, vamos começar do miudinho fechado. Vamos juntos? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos mudar. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piseiro é um estilo muito fácil de dançar, é super simples e qualquer pessoa pode aprender esse estilo de dança. Hoje se dança muito em casal, mas ele começou se dançando só, como um movimento cultural de diversão, escutando a música e dançando sozinho. Então ele te dá a opção de dançar das duas formas. Hoje, muitas pessoas que gostam de dançar forró eletrônico buscam o piseiro, principalmente pela música. O forró eletrônico já existia há muito tempo e o piseiro ele foi inserido, né? Porque na verdade o piseiro é o local onde se dança a pisadinha. Parece que a dança é um movimento muito grande, mas ainda é um movimento pequeno e a internet ajuda bastante a divulgar, a trazer mais pessoas que talvez não tinham conhecimento. Então ficou muito mais fácil, então a comunicação ajudou e isso fortaleceu também bastante aí o nosso movimento da dança. Todas as danças têm as suas peculiaridades, as suas características, mas eu acredito que o piseiro vem com muita energia, com muita alegria, com uma sensação muito de festa, né? E um movimento cultural muito forte. Carolina foi pro samba, pra dançar o trem, todo mundo é caidinho, pelo cheiro dela foi. Eu quero aproveitar esse movimento de dança para a gente falar mais de vocês.
Paula, você é percussionista, uma pesquisadora, mas que também toca triângulo. Qual que é a sua relação com o forró? Minha relação com o forró começou como na maioria das outras pessoas, né? Pelo que eu acabo escutando por aí. As pessoas, elas começam a conhecer o forró através da dança. Não só pelo que a festa traz, mas também por essa socialização que as pessoas acabam trocando, essa dança gostosa que o forró acaba contagiando, né, na gente. Então, o meu primeiro passo para o forró foi através da dança. A partir daí, eu acabei estudando o gênero em si para também incluir nos meus estudos e nos meus feitos artísticos, né? E a partir de então o forró me pegou e não me largou mais. E eu quero saber da sua banda. Você toca numa banda de forró, né? Na verdade, eu acabei começando a tocar em arrumadinhos, né? Esse formato de arrumadinhos acontece quando você pega uma pessoa de uma banda, outra pessoa de outra, junta esse triozinho. Uhum. Alguém na sanfona, alguém no triângulo e alguém no zabumba, e vai lá para fazer o baile para as pessoas. Hoje eu tô com a minha carreira solo mesmo, né, com uma banda já à frente e fazendo forró por aí Paula afora. Zeferino. Exatamente. Que maravilha. Henrique, e você? A gente já falou do projeto, do Oito Baixos, mas eu percebi um momento aqui que você falou de chorinho há algum tempo atrás. Eu acho que isso aí é sua paixão, né? Me fala um pouco, qual que é essa relação choro e forró? Então, no início dos registros fonográficos, né, dos gêneros do forró, a gente tem que imaginar o seguinte. Imagina um programa de auditório onde tem um grupo de acompanhamento, como tinha o grupo, sei lá, do Faustão, sabe? Essas bandas que ficam acompanhando. Antigamente, essas bandas de acompanhamento eram os regionais de choros, que acompanhavam todos os artistas. Então, desde Pixinguinha, desde Benedito Lacerda, do povo do forró, Ari Lobo, Marinês... As bandas de choro. Os grupos de choro se acompanhavam. Então, existia um regional célebre chamado Regional do Canhoto, que até o Luiz Gonzaga fez... Tem registro do Luiz Gonzaga tocando com o Regional do Canhoto, como integrante do regional. Depois ele virou um artista e o regional foi acompanhar ele nas gravações. Mas é uma fusão que acontece muito perante as gravações da RCA Victor. E quando é que isso faz a fusão aí no seu coração? Acho que tem uma história longa, assim, somente do forró. Para ser breve aqui, no começo dos anos 2000 teve um movimento chamado forró universitário, né? Que foi o reaparecimento do gênero dentro das universidades e dentro da grande mídia. Então, dali surgiram grupos como Fala Mansa, Rastapé, o próprio Miltinho está aqui, né? Bicho de Pé, Janaína. E o que me interessava nessas... eu era muito jovem, né? Comecei a frequentar essas baladas de forrós, o KVA, o Projeto Equilíbrio, o Remeleixo da Lapa. Então, o que me interessava bastante... além das bandas que eram maravilhosas, eram os intervalos das bandas. Os intervalos das bandas, que tocavam os DJs, que tocavam forrós de LP, para a galera dançar, e a maioria desses sons que tocavam eram forrós antigos, forrós da década de 60, década de 70, que tinha muito essa fusão do regional de choro com o forró. E eu fiquei me ligando nisso e viciei. E aí foi. Hoje em dia isso... Hoje isso faz parte de você. Isso, verdade. Que maravilha, gente. Ainda não acabou. A gente vai de novo para o intervalo, só que eu volto depois com uma revelação do forró em Roraima. É rapidinho. Estação Livre de volta, e hoje aqui a gente está só forroseando. E eu estou recebendo a Paula Zeferino e o Henrique Araújo. Um novo talento do forró vem da região norte do país, de Roraima. É a sanfoneira Anne Luize, 17 anos, e só no ano passado ela ganhou 2 prêmios no FEMFIT, que é considerado o principal festival de forró do Brasil. Ela ganhou melhor intérprete e revelação feminina. Ei, lembrei da morena flor que conheci no salão daquele forró. Lembrei do compasso nosso, fazia a sintonia da batida da zabumba com o meu coração.
Desde os 12 anos eu me apresento, né, profissionalmente em todas as formas de arte, tanto no teatro, tanto na música. Meu pai tinha uns instrumentos em casa e eu pedia muito para ele me ensinar. Eu fiz aula de música na minha infância, então sempre tinha um teclado dentro de casa e a Anne já cutucava ali o instrumento. E ela começou a ver esses instrumentos e colocar o dedinho. Um dedinho só no teclado, aí a gente viu que ela tinha facilidade, aí ela aprendeu Parabéns Pra Você com um dedinho no teclado. Olá, galerinha do YouTube, meu nome é Anne Louise, sanfoneira de Roraima, e vou passar para vocês Parabéns Pra Você na sanfona. E até quando eu vi uma mulher na sanfoneira, né, na televisão, que é a Lucy Alves, eu me apaixonei por aquele instrumento, e até que depois, de surpresa, meu pai traz minha primeira sanfoninha. A bichinha já tá bem velhinha agora, mas ainda é uma recordação, é um item que eu tenho muito no meu coração, porque foi 3 anos aprendendo a tocar nessa daqui. Minha banda, meu trio é composto por pessoas da minha família, né? Então no zabumba temos o meu pai. Esse é o Mauro Show. No triângulo e back vocal temos minha mãe. No pandeiro, que acabou de entrar, o meu irmão. E nosso amigo de longa data no baixo, Tauan Show. Eu acho muito legal tocar numa banda, já tem um futuro. É muito gratificante tocar com a família. Eu só queria poder te ver mais uma vez e dançar o som daquela melodia. A poesia do teu sorriso me incendeia. Escrevi cada letra pra não te esquecer. E qual é o forró que você toca? Como podemos classificar o seu estilo? Forró pé de serra, né, com as nossas influências de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, os trios pé de serras de forró antigo, como o trio nordestino. Então podemos classificar como um forró pé de serra. A gente, né, nortista, roraimense, temos raízes também com o Nordeste. Minha mãe é do Ceará e a gente consumia muito esse estilo de música, eu acho que também está no sangue, né? E o forró está nas raízes de todo brasileiro, né? É um estilo popular, cultura aqui do Brasil. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Acho que sempre é uma luta, né? Um resgate, porque vai surgindo outros estilos de música, outras formas, né? E esquecemos as raízes mesmo. E eu acho que é bom sempre estar lembrado para não esquecermos. Foi no forró que eu beijei a morena linda flor. Henrique, num país onde a gente enxerga ser normal o preconceito contra nordestinos, o que representa o forró, essa força cultural nessa luta contra o preconceito? Eu acho que é uma das expressões populares assim mais fortes, né, que a gente tem de questão da resistência, né? Para o forró estar hoje em dia, a gente está conversando de forró aqui numa televisão pública, a gente tem que pensar o que os que vieram antes da gente passaram, né? Imagina que o Luiz Gonzaga passou, imagine que Abdias do Oito Baixos passou, Marinês, né, que nem se fala que era uma mulher, né, preta, né, com todo o estereótipo que era não convencional, e vendendo discos pra caramba, né? Então é uma força muito grande, uma importância muito grande que o forró tem como uma música de resistência, como um movimento de resistência. Tem muita gente também fazendo. O Ari Lobo, né, foi um grande intérprete de canções que falava muito da resistência do nordestino, né, da resistência de cor. Então, ainda tem gente aí fazendo bastante coisa, lutando por isso aí. Tem você, tem a Paula. Paulo, o que significa o forró para você? Eu acredito que o forró é um encontro onde a gente acaba descobrindo nós mesmos. Eu percebi que na poética, apesar da poética do forró trazer muito do que tem no Nordeste, eu também vejo o Nordeste aqui mesmo, em São Paulo. Quando eu percebo e olho para as periferias de São Paulo, eu vejo que nas poéticas existe também o retrato do que a gente vive nessas periferias, nas quebradas.
Então, é um encontro de você olhar para si e entender que a sua realidade ela pode estar ou perto ou até mesmo mais longe do que a gente pensa. E eu quero agradecer vocês. Obrigada, Paula. Obrigada, Henrique. Obrigado. Foi um prazer forrosear aqui essa noite com vocês. E você aí de casa já sabe, Estação Livre está ficando por aqui, mas dá para rever todo o nosso conteúdo no canal no YouTube e também pelo aplicativo Cultura Play, que é gratuito, viu? E aproveita, manda pra gente as sugestões, a gente quer saber o que você quer assistir aqui no Estação Livre. Manda através das nossas redes sociais. Até semana que vem. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?